vice-governadoria compreendeu que precisa dar. Vai, claro, tem que dar onde eu sou vice-governador, que é Alagoas e Maceió. Mas, na verdade, acho que o país está precisando de um debate dessa natureza, entendeu? A gente precisa refletir qual é o país que a gente quer, que pátria a gente está construindo. Então, é muito mais sério. Você começa a mudança na sua casa, por isso que eu estou fazendo o meu papel. Mas, na verdade, a tratativa da gente é fazer uma contribuição para o país. Por isso que essas pessoas, no dia a dia, a nossa equipe, a Luciana Santana, com os nossos coordenadores da FAPEAL, tratam dos assuntos do dia a dia do governo. Mas eu estou trazendo essas personalidades, como é o caso do Ciro, que foi do PDT, o nosso candidato a presidente da República, né, que apresentava um projeto diferenciado do que a gente está vendo, entendeu? Então, foi bom começar por ele, porque faz o debate, começa a discutir, a gente sair dessa polarização que não nos interessa, entendeu? A população precisa de respostas, precisa de conhecimento, precisa de ter trato. E o Ciro foi tudo isso, de prefeito, governador, ministro, deputado federal, nosso Canal do Sertão, que contribuiu quando era governador, o Plano Real, esse cara era o ministro nessa época, quer dizer, então ele tem conteúdo para começar esse debate. Jandira Fegali veio depois, já está marcado dia 8, depois vem Paulo Teixeira do PT, né, Jandira Fegali do PCdoB, enfim, nós vamos continuar discutindo, mas a abertura não podia ter um melhor personagem do que esse, Ciro Gomes. Ciro, o governo de Alagoas fez o ajuste fiscal, que é o que está viabilizando a gestão de um modo geral, entregar algumas obras e projetos importantes. Você tem analisado a gestão do governo federal, que tem dificuldade de atingir teto de gastos. O que é que está errado? Tem solução? Qual foi o caminho que o governo federal tomou, que até o momento não consegue chegar em um bom termo em relação a todos os segmentos do país? Veja, o ajuste fiscal tem que ser explicado para a população do nosso ponto de vista. O ponto de vista de quem está interessado em gerar excedentes para jogar no saco sem fundo da especulação financeira é o que domina a grande mídia brasileira e que, infelizmente, é o que guia a política brasileira hoje. E tanto faz se seja Lula como Bolsonaro, e infelizmente o modelo é rigorosamente o mesmo: superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central, política de paridade de preços internacionais da Petrobras, e isso produz esse resultado que nós temos. Um país que está, na prática, vivendo uma estagnação econômica de décadas. Nós crescemos 2 pontos e a população cresce de meio ponto, então nós vamos ficando aí para trás. Estamos com todos os indicadores sociais e econômicos, renda per capita, etc., ainda atrás do que tínhamos já em 2014, para você ver a extensão do atraso brasileiro. Do ponto de vista progressista, que é por onde eu trabalho, o superávit primário, o equilíbrio das contas públicas, não é para ganhar a confiança dos bancos, é para não depender mais deles. E por este caminho que nós estamos indo, nós vamos só agravar. Eu te dou os números. Esse ano, você vai ter, entre o que o governo arrecada, tudo que o governo arrecada e tudo que o governo vai pagar, nós vamos ter um buraco de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. A dívida bruta está em 8 trilhões e 500, então vai crescer 1 trilhão, isso é 10% do PIB brasileiro em apenas um ano. Bota isso mais 2, 3 anos desse modelo, o país está indo para a insolvência. Eles enganam a população, dominando a grande mídia do Sudeste brasileiro, a chamada mídia nacional. Felizmente existem vocês, a mídia regional, mas estão com um olho em ganhar muito, por isso o Brasil tem a maior taxa de juros do planeta Terra, sem rival, mas o olho na porta de saída. Cada vez que dá um soluço, eles migram para o câmbio. Então o câmbio hoje está indo para 2,70, ou para 5,70. Aí o Lula diz, o povo não compra dólar. Perfeitamente, o povo não compra dólar, mas o povo come pão quando pode. E pão é feito de trigo, trigo vem do estrangeiro, paga com dólar. O povo não compra dólar, mas compra remédio. Vai ver o que está acontecendo com o preço dos remédios. Está tudo explodindo. O povo não compra pão, mas usa celular. O celular é eletroeletrônico 100% importado, é dólar. Então, e aí você falseia uma inflação. Então, veja, uma coisa concatenada na outra só prova uma coisa: esse modelo econômico não se sustenta. Você ficou chateado com o governo ter se apropriado da sua ideia para os endividados e dar um outro nome e, de certa maneira, gerar crédito no Brasil? Eu não fiquei chateado, não. As minhas ideias são para o povo brasileiro. Não são para que eu execute necessariamente. Eu estudo as próprias questões do Brasil, procuro oferecer sugestões, porque não basta criticar, eu acho que é preciso assumir a tarefa de propor. O que eu lamento, entretanto, é que eles fraudaram a ideia. E ao entregarem para os bancos, via fundo garantidor,
o lastro para fazer a renegociação da dívida simplesmente não funcionou. O governo Lula começa com 72 milhões de brasileiros humilhados no SPC Serasa e hoje nós temos 72 milhões de brasileiros humilhados no SPC Serasa. Destruíram a ideia porque não copiaram direito. Os grupos de zap do PT têm divulgado que você, nessa sanha aí de crítica ao governo, até para a questão política local, lá no Ceará e outros pontos do Brasil, ter se aliados com bolsonaristas. Isso lhe ofende? É uma agressão? Por que eles estão fazendo isso? É uma agressão, mas só revela aquilo que é o vazio ideológico do PT e a sua brutal contradição. Porque repare uma coisa, eu não sou governo, eu sou só um militante político, nem pretendo mais ser candidato. Mas o Lula, o líder maior do PT, o dono do PT, tem 3 ministros do União Brasil dentro do governo, um deles indiciado pela Polícia Federal. Aí eu desço no crato para apoiar um candidato do União Brasil e eu que estou me ligando aos bolsonaristas. Então, repare, em Salvador, a aliança nossa é com o prefeito do União Brasil e é reeleição, a nossa vice está lá. Então, quem é que é coerente e quem é que é incoerente? Quem é que concedeu ao bolsonarismo? O presidente do Banco Central, para remeter à pergunta anterior do Lula, é o nomeado pelo Bolsonaro. E esse é que manda na taxa de juro, é que manda na taxa de câmbio, é que manda no arroxo fiscal que está esfolando a população brasileira, que manda na questão de cortar benefícios da Previdência Social. E nós estamos tentando resistir. Ciro, voltando aqui um pouquinho à temática de hoje, política pública e também cidadania. É importante esse debate. Parte do público que está aqui são jovens e estudantes. Como será a temática ou como você pretende abordar esses temas junto à sociedade alagoana? Eu tive muita alegria de ser lembrado por esse líder nacional, que é o Ronaldo Lessa. Vocês, talvez sendo prata de casa, vocês não dão o devido valor. Mas todos nós, militantes da vida pública brasileira, temos em Ronaldo Lessa uma referência de bom administrador, de parlamentar brilhante, de homem de espírito público, de pessoa que está, veja bem, tomando iniciativas para aquilo que talvez seja a maior emergência brasileira. Você tem 1000 emergências, o povo está com medo, a violência impune domina as periferias do Brasil todo com as facções criminosas, o povo está angustiado de precisar da saúde e não ter a condição básica de atendimento, o povo está sofrido, com o terceiro turno de trabalho dentro dos ônibus, indo e vindo, e a tarifa puxando e os ônibus quebrando. Tudo isso são angústias, mas fora dessas angústias existe uma causa estratégica para tudo isso, que é o modelo. É como é que se organiza a economia política, como é que se organiza a relação do setor público com o mundo empresarial, como é que se relaciona o país com o mundo, sob o ponto de vista de comércio, quais são as nossas vantagens e desvantagens e tal. Só quem define e esclarece isso é o debate político. E é o que Ronaldo está fazendo. Ao invés de você ficar marcando o ódio pela divisão mais profunda que eu, na minha extensa vida pública, já vi da vida brasileira. Eu nunca vi a família brasileira tão gravemente dividida por ódios e paixões, despolitizadas, para no fundo os dois disputarem quem é que faz a mesma coisa. O modelo econômico é o mesmo, o modelo de governança política, qual é o modelo de governança? Como é que se resolve a equação trágica do presidencialismo à brasileira? Suborno, emenda parlamentar pulverizando dinheiro, 30%, 20%, 40% de roubo e tal, e você está cristalizando tudo isso, tanto faz se é Bolsonaro, se é Dilma, se é Lula. É claro que as pessoas são diferentes, eu estou falando da substância do processo. Como é que a gente sai disso? Ideia, que é o que o Ronaldo está produzindo. Ele está chamando pessoas que pensam diferente e eu faço sempre, ainda que me frustre bastante, uma aposta na inteligência do povo. Porque eu não gosto dessa coisa de manipular as pessoas, de explorar o sofrimento delas para depois ir lá e mentir. Ô Ciro, você tem falado na imprensa que você é um influencer da política, encerrou a sua carreira eleitoral. No cenário em 2026, onde o Lula, com mais de 80 anos, não fosse candidato à reeleição e onde o Bolsonaro se mantivesse inelegível, você consideraria novamente a possibilidade de ser candidato? Não, eu perdi a crença no sistema. Eu não creio mais no sistema. Eu fui candidato 4 vezes, eu me mantive limpo, coisas assim. Eu fui eleito governador com 32 anos de idade, resolvi não ir morar no palácio, porque considerava aquilo um padrão de vida artificial que eu não podia garantir para os meus filhos depois. Como eu fui muito cedo governador, prefeito, deputado, eu implementei direito a 3 aposentadorias que me dariam quase R$100 mil por mês. E eu renunciei às 3, nunca nem tinha contado essa história, até que a minha mulher começa a me dizer que eu precisava contar. Eu nunca me interessei por dinheiro, eu me dedico 40 anos à vida brasileira. Vou para uma eleição, chego lá, perco o direito de falar, o direito de participar. Percebe? A sociedade civil brasileira está doente. E sem sociedade civil, a democracia é uma mentira.
Então eu não acredito mais nesse momento da democracia brasileira. Mas o seu nome no cenário político denunciando isso que você está falando não seria interessante? Eu estarei aqui na política, sempre. É a minha vocação, o sentido da minha vida, a minha devoção é o Brasil e o povo brasileiro, mas é uma paixão não correspondida. Então eu vou fazer isso, fazer palestras, explicar as coisas para a garotada e tal, mas eleição, bajular eleitor não quero mais. Ciro, a questão do Biden lá levantou muito a questão, o Ciro deveria ter feito isso em 2022. Aí eu pergunto, em 2018, o senhor se magoou porque não teve o apoio e a questão do Haddad, quando o Lula não foi candidato, poderia ter feito esse gesto de grandeza que hoje cobram do senhor em 2022? Não se trata de mágoa não, companheiro, se trata de responsabilidade com o país. Então repare, em 2018, ninguém sabia quem ia ganhar a eleição. Todo mundo depois vê o fenômeno Bolsonaro acontecer, mas antes não se sabia. Então o que é que se sabia com segurança absoluta, sem margem de erro? É que o PT seria derrotado naquelas eleições. Por quê? Porque a Dilma produziu a maior crise econômica da história do Brasil, 7% de queda no PIB em 2 anos, isso nunca houve na nossa história, 14% de desemprego e, por cima dessa tragédia econômica e social, a roubalheira generalizada, desvendada em tempo real, no horário nobre, novelizada, inclusive na conta do abuso, dos escândalos todos, que não dá para esconder. Então aquilo era certo. E o Lula, preso e inelegível, se lança candidato, mentindo para o povo brasileiro. O que ele fez? Garantiu que o Bolsonaro se elegesse. Percebe? E isso aí me dá revolta, não me dá mágoa, me dá revolta. Aí depois agora vem dizer que eu é que tenho que renunciar, eu mais jovem, limpo, na plenitude dos meus direitos políticos, pensando diferente de tudo que essa mesmice que eles representam, sabe? Uma coisa é o seguinte, você aceita que a corrupção é uma linha legítima da política, pode votar lá, eu não aceito. Governador Ronaldo, para a gente concluir, a gente observa que será um debate muito interessante e muito intenso. O que é que o senhor espera de resultados futuros a partir da criação da Câmara e desses debates com a sociedade alagoana? Eu espero que a gente faça daqui um laboratório que tenha repercussões fora. Por exemplo, o Roberto Amaral foi o primeiro que veio aqui, foi o que deu a ideia, entendeu? E tem transmitido isso através não só do PDT, porque o PDT ele nem está no PDT, o Roberto Amaral não é, entendeu? Ele é um homem de esquerda que está tentando fazer esse debate e discutir essas questões de um modo geral. Por exemplo, ele escreve em Carta Capital e cada um que vê isso, outros partidos devem fazer o que o PDT está fazendo. E aqui eu também faço questão de dizer, quando eu falei a vocês, as pessoas que são convidadas, para mostrar a pluralidade que a gente quer, o debate das ideias. A próxima eu falei, era Jandira Fegali, deputada federal do PCdoB, que no dia 8 de agosto vai estar nesse fórum aqui discutindo conosco. O PT, Paulo Teixeira, que é ministro e deputado federal, já também confirmou a sua vinda. E nós vamos continuar. Simone Tebet, que foi candidata ao presidente da República, era bom, nós estamos querendo que o MDB possa trazê-la aqui, esse é interesse nosso. Eu acho que isso aqui é um laboratório. Nós acreditamos no povo. Tudo isso que o Ciro falou é absolutamente verdade, entendeu? Nós não podemos desistir da política nesse sentido. Agora é necessário que se apresente propostas, ideias, tenha coragem de discutir, em vez de agressão, de violência. E é isso que eu espero ter contribuído com o meu país. Apesar de muita gente achar que eu devia estar aposentado pela idade, mas enquanto eu tiver força, estou lutando e trabalhando pelo melhor. Muito bem. Obrigado, Ciro, e também, governador Ronaldo, e a todos que agora seguirão para a palestra que vai começar. Reportagem de Luiz Filho, apoio técnico de César Paiva, segue a programação da Difusora de Alagoas. Se o Brasil não aprofundar, fora do debate eleitoral, uma generosa e fraterna discussão sobre o diagnóstico dos nossos gravíssimos problemas e a experiência de alternativas de solução fora da mesmice, o país está condenado ao que nós estamos assistindo, à mediocridade, à corrupção aceita como prática normal, ao manejo de um modelo econômico hostil para quem trabalha e produz e que só gera excedentes e benefícios para meia dúzia de especuladores. Portanto, a vice-governadoria atesta, meu querido companheiro Ronaldo Lessa, em Alagoas, mais uma vez projeta aquilo que o Brasil devia fazer. Discutir a si próprio, discutir com respeito às diferentes opiniões para convergirmos, pelo menos, no entendimento do método. Porque não adianta você subir o morro, entrar na favela, discutindo temas morais e religiosos. A política não tem resposta para isso. A política tem resposta para a saúde, para a violência, para o emprego, para a taxa de juros. Isso a política tem resposta. Sim, obrigado.